Fala galera do canal Leninvest, beleza? Estou aqui para apresentar mais uma estratégia de lançamento do meu robô Book Analyzer. Chama-se a estratégia Caçador de Tendência. Para quem não conhece essa estratégia, se vocês fizerem uma pesquisa rápida aí no YouTube, vocês vão ver que é uma das estratégias muito utilizada por muitos traders aí, conhecidos, né, de YouTubers, que é traders, e que mostra um poder de assertividade muito bom, né? Claro que lá eles operam manualmente, né? E não tem tanto critério de filtros com base que o meu robô tem, né? Principalmente com o meu robô, para quem não conhece o Book Analyzer, ele trabalha em operações sempre analisando o book e o times in trades, que é o saldo agressor do mercado no momento. Tá? Então, o que consiste essa estratégia, gente? Nada mais é que, num time frame definido, eu recomendo o time frame de M10 para frente, geralmente M10 ou M15, ele vai analisar sempre o candle anterior, vai pegar a máxima e a mínima, vai colocar um suporte e uma resistência. Então, na máxima vai colocar uma resistência, que seria a linha vermelha, e na mínima ele vai colocar uma linha azul, tá? Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom maior aqui para vocês verem, tá? Aqui eu estou rodando o robô para mostrar para vocês, já pré-configurado, mas eu vou mostrar para vocês como que seria a estratégia do robô. Tá? Então o que acontece aqui nessa estratégia? Eu vou pegar, deixa eu pegar um ponto fixo aqui, vou pegar um ponto fixo. Então o que acontece? O robô vai entrar, aqui no caso aqui o robô está fazendo uma operação de venda, tá? Por quê? Ele pegou a mínima desse candle e a máxima desse candle, colocou um gatilho que eu defino, né? Aqui tem essa linha tracejada branca é o gatilho. O que seria o gatilho? A partir de um rompimento, tantos pontos para cima, se for compra, né? Tantos pontos para cima, ele começa a analisar possibilidades de compra. O gatilho que seja tracejado para baixo, tantos pontos para baixo daquele suporte, ele vai começar a entrar numa venda. Então, às vezes, o que acontece? Por que é isso? Às vezes o preço, o candle anterior bateu no número X, vamos supor que ele bateu na máxima de 100 mil. Aí vem um outro candle, chegou no 100 mil também e voltou tudo. E a pessoa, se você dá uma que você faz a compra na hora que bateu 100 mil e voltou tudo, ou se você não passou o calor para voltar tudo de novo a seu favor, você foi estopado. Então, a regra que você pode definir no gatilho é você ter a definição do gatilho como referência, tá? E o que mais você pode colocar, além do gatilho? O stop loss, né? Você pode definir o tamanho do candle. Então, às vezes, no exemplo aqui, o exemplo acima aqui, vamos pegar aqui, vamos supor que eu tivesse entrado, pegar aqui esse candle aqui, ó. Imagina aqui, ó, eu tenho um candle de 500, pouco mais de 500 pontos, 516 pontos. Imagine se eu entro vendido aqui no rompimento desse candle. Não teria tomado um stop no mínimo de 500 pontos? Entendeu? Então o que acontece? Eu posso delimitar o tamanho do candle. Então vamos supor, eu não quero que o robô assuma trade em que o candle anterior seja maior de, bom exemplo aqui que eu peguei aqui, de 500 pontos. Então se eu tiver uma vela, né, um candle maior do que 500 pontos, que nem esse aqui, ó, um exemplo aqui, ó, 625 pontos. Esse candle aqui, que seria o candle de entrada, que seria no rompimento, que nem aqui, ó, se ele tivesse rompido aqui, dependendo do gatilho que você colocasse, teria entrado comprado. Imagine você entrado comprado aqui e a reversão que deu tudo o contrário, 630 pontos ou mais, dependendo onde ele entrou, você vai tomar de stop. Então, isso evita você tomar um stop loss um pouco pesado. Isso é útil principalmente se você não vai definir o stop loss no setup, tá? Você deixa automático
para que o próprio robô gerencie esse stop. Então, se você coloca um stop loss, eu não defino o tamanho do candle. O candle pode ter 1000 pontos, mas meu stop loss está definido de 500 pontos. Então, beleza, eu sei que eu vou perder 500 pontos. Só que você não vai conseguir identificar toda hora qual o tamanho de cada candle. Então, isso é bom em um ponto, pode ser ruim de outro. Vamos supor, você pega um candle curto desse aqui, ó, um candle pequenininho. Você vai tomar, se você estopar, que nem aqui, se você estopasse aqui, ó, você teria tomado um stop de 243 pontos. Um stop curto. Então, é aceitável a maioria dos traders aí. Tá? Então, pode ser bom ou pode ser ruim. Isso depende muito do modo de que cada um gerencia os seus traders. E por isso que o robô tem essa opção, caso você queira configurar o tamanho do trade, o tamanho do candle no caso. Aqui em questão eu estou operando com time frame de 10 minutos, mas o pessoal do YouTube e alguns outros operam muito em M15, porém o M15 e o candle são muito maiores, né, tendem a ser maiores do que, por exemplo, de 500 pontos, tem candles de 600, 700 pontos, então às vezes tem que tomar cuidado, tá? E como o próprio nome diz, é o que? Buscar tendência. Então, o que seria buscar tendência? Nos rompimentos. Então aqui, o que seria um exemplo aqui, ó? Aqui seria o topo e aqui seria o fundo. Deixa eu pegar aqui, ó. Aqui é o topo e aqui é o fundo, né? Rompeu para baixo, poderia pegar toda essa pernada dependendo de onde você queira sair, né? Um exemplo aqui, ó. Esse candle. Então o meu candle aqui teria quantos pontos aqui, ó? Um exemplo aqui, ó. Vamos supor que fosse esse candle de referência aqui de entrada. Quantos pontos teria mais ou menos de loss? 300, 400 pontos, tá? Um loss de 400 pontos. Entrei, onde seria os pontos de gatilho, provavelmente aqui, por aqui, mais o gatilho. Então vamos supor que eu entrei por aqui. Aqui eu já poderia ter feito gain. Se eu deixasse a mão andar, teria deixado. Se eu quisesse sair na média, estaria. Não deixei. E foi até aqui embaixo. Quantos pontos poderia ganhar nessa descida aqui? Ó? Vamos pôr que pegou por aqui, vai. Que eu entrei vendido nessa região aqui, ó. Se eu tivesse entrado nesse candle aqui, no mínimo 400 pontos. Aí, vamos pôr que eu deixei rodar, deixei 685 pontos. Na máxima que foi, 1000 pontos. Ainda chegou até em mais, 1315 pontos, tá? Lógico, você nunca vai adivinhar até onde o preço vai. Você pode analisar pelo fato de que um candle desse aqui, ó, um martelinho, com certeza você já poderia pensar em sair do trade. Então você sairia daqui de cima, você sairia por aqui nessa região. Poderia sair aqui, esse aqui é mais ou menos de indecisão, tá bom? Então, essa estratégia é justamente para isso. Você buscar a tendência através de um rompimento. Aqui, ó, um exemplo. Esse candle aqui, ó. Rompeu, subiu, até onde ele foi, ó, 960 pontos, 68 pontos. Aqui, você poderia ter ido por aqui, se você analisar, subiu aqui, que esse martelinho invertido aqui, tá? Você poderia ter vindo até por aqui nessa região, seria 400 pontos, tá? Imagine isso, aqui eu estou analisando com um contrato, se você está com 5 contratos, por exemplo, tudo isso aqui. Então, põe na cabeça de vocês que é uma estratégia, quando você pega uma tendência boa, em um candle forte, principalmente nos rompimentos, você vai ganhar um bom dinheiro, tá? Mercado lateral é um pouquinho mais chato do robô operar, mas também ele consegue fazer operações bem consistentes. E qual é o diferencial? Aí você vai falar para mim, Roberto, mas isso aí lá na internet o pessoal me mostrou como é que opera, eu não preciso de um robô, não preciso gastar comprando um robô. Beleza, ok, sem problema algum. Isso é a opinião de cada um, acho válido também. Porém, o meu robô não é somente entrar pelo rompimento. Seria fácil fazer isso.
Não precisaria nem ter qualquer outro robozinho aí de rompimento, mequetrefe, você conseguiria fazer isso. Porém, meu robô não, ele vai analisar, além do gatilho, né, dos gatilhos, que nem voltando a falar. Qual o principal gatilho? A linha tracejada aqui, que seria o quê? Eu tenho a máxima, que é a linha vermelha aqui, ó, e a mínima desse candle anterior, que é azul. O meu gatilho, aqui no índice aqui, tá, gente? Eu coloquei 20 pontos de distância. Então aqui eu tenho 20 pontos de distância da máxima e 20 pontos para baixo da mínima. Então meu gatilho começa a partir dessa linha tracejada. Se eu entrar simplesmente pelo bater aqui nessa linha e compra, bateu nessa linha e venda, seria fácil, muito fácil. Porém o mercado poderia estar cansado, né, para entrar comprado. Ou poderia estar cansado também de tanta venda já rodou, que a venda perder força e voltar contra você. Então meu robô faz o quê? Ele analisa outros pontos, que é o quê? O book. Né? Ele vai analisar como é que está o mercado, se está existindo briga entre compradores e vendedores. Aqui o Times in Trades, que é o saldo agressor, está comprador, que para ser favorável uma compra ou não. Aqui eu tenho uma compra agressora para mim entrar em... Aqui no caso aqui, ó, um cenário típico. O preço está onde aqui? O preço está aqui no meio, né? Está aqui nesse meiozinho aqui, ó. Então, o candle é comprador. O Times in Trades está me sinalizando que está tendo força compradora. Porém, o book está vermelho aqui. O book está, por enquanto, vendedor. Ou seja, tem muita ordem, muita gente se posicionando no book em venda e não em compra. Então, isso, opa, peraí, se tem muita gente já querendo forçar o preço para venda, para que eu vou entrar em compra? Me arriscando mais, tá? Então, observem o diferencial do robô. Isso vale para as outras estratégias do meu robô. Para quem ainda não assistiu meus vídeos sobre o robô Book Analyze, todas as estratégias, dependendo da estratégia que você entra, ou de tendência ou de reversão, sempre ele vai entrar o comprado, sempre que o book e o Times in Trades, que é o saldo agressor, estiver favorável para compra, ou para venda, se estiver favorável para venda. Aqui eu estou num candle comprador, porém o book é vendedor. Eu tenho o mercado brigando no mercado, os compradores estão brigando. O saldo agressor está comprador, ou seja, eu tenho ainda uma margem de distância sobre os vendedores 23%, né, está favorável. E eu tenho uma compra agressora de 607 contratos no preço de 123.930 compradora. Então, o que está segurando o meu robô não entrar numa compra aqui? É o book. Ou seja, porque ele está analisando que o book está vendido, então ele vai segurar. Outra coisa que eu tenho aqui, que eu coloco no meu robô, no meus setups, tá? Eu gosto muito de pôr nos meus setups, o IRSI, que é o indicador que mostra quando o preço está muito sobrecomprado ou muito sobrevendido. Quando é que está sobrecomprado? Quando o preço sobrepõe essa linha vermelha. Tá? Isso também você pode definir no robô, lá essa linha vermelha. Aqui, se não me engano, está no 75. Mas pode ser, o padrão geralmente que o pessoal usa é 30 por 70. Aqui, o meu está no 25, mas geralmente é 30. Então o que acontece? O preço está aqui em cima, está sobrecomprado. Então se ele está sobrecomprado, eu vou evitar entrar em compra. Aqui o preço está sobrevendido, né? Chegou nessa região aqui, que é aqui onde ele bateu, ó, onde ele bateu, está sobrevendido. Então eu vou evitar fazer venda. Olha o que aconteceu. Você entrou em venda aqui, ó, o preço subiu. Aqui, ó, o preço estava sobrecomprado aqui, ó, nessa região. O que aconteceu aqui? Desceu para baixo, tá? Então isso é um filtro extremamente vantajoso que, claro, você, numa operação manual, você teria que ser ninja e operando o dia todo, vai chegar uma hora que você vai ficar estressado de tanto analisar
a tela gráfica, né? Então o robô tenta minimizar esse estresse, dando essas opções para vocês de análise. Isso vale para dólar, quanto para índice ou para outro qualquer ativo, tá, gente? Então, isso é indiferente. Então, recapitulando, o robô aqui, ó, um exemplo aqui, ó. Eu tenho, vou recapitular de novo para vocês entenderem. O preço está chegando, ó, ele está quase rompendo o suporte. Não chegou ainda no meu gatilho. Eu tenho, aqui na linha traçejada, eu tenho uma agressão vendedora, ou seja, existe um trade aí que entrou vendido no preço de 123.800 com 514 contratos, tá? Na bucha, né? Executou ali a mercado essa quantidade de lotes. O book está comprador, tá? Então olhem aqui, eu tenho os vendedores atacando, ou seja, o mercado está sendo pressionado para baixo, né? E o meu Times in Trade está sinalizando que está com saldo vendedor, com 77% a mais de que compradores. Então, o que está me segurando aqui é o book nesse momento. Vamos ver aqui, ó. Deixa eu fechar aqui, que provavelmente ele entrou. Ó, entrou. Por quê? Provavelmente o book estava vendido. E aqui, ó, já entrou. Já fez o meu trade, porque eu tenho uma configuração nesse set aqui que ele faz um trade a partir de tantos pontos. Tá? Já está ganhando, aqui ele entrou com 2 contratos, já fez uma parcial. Coloquei um stop acima do preço, abaixo do preço de entrada. Ou seja, essa operação aqui eu não perco. Se eu não defino isso, eu poderia deixar o preço ir lá para baixo. Mas eu vou adivinhar. Ó, fechou, pronto, ganhei nesse trade. Ou seja, nessa operação aqui, somado às outras até agora, ganhei R$86, tá? Isso aqui, vocês viram agora no robô operando aqui pontualmente. Aqui, ou seja, estou vendendo, ou seja, está sinalizando um candle de força vendedor, já está querendo voltar. Se ele chegasse aqui embaixo e tivesse mesmo que o book tudo tivesse sinalizando venda, aqui ia me bloquear. Ele não iria entrar vendido. Por quê? Tende o preço voltar e eu entro vendido. O que acontece? Ou eu tomo um stop ou passo o calor, né, por algum outro tipo de operação, porque o preço pode voltar um pouco, pode ficar ali indo e voltando, mas ele pode voltar tudo na sua cara e você perder dinheiro com isso. E o que, claro, que ninguém quer que isso, tá? E agora, onde fica essa configuração? No set do robô. Então vamos lá, eu vou entrar aqui, propriedades do book, tá? O setup da maioria das configurações do robô não mudou nada, a única coisa que entrou, tá? Eu estou usando a média móvel de 9, né, que nem eu falei para vocês. Se eu quisesse usar uma correlação, né, porque o pessoal usa muito também, junto com essa 9, a média de 21. Né? Porém, se você usa na média de 21 junto, o robô vai ficar muito limitando entradas, né? Porque ele vai ter que o preço vai ter que estar acima das duas, o preço vai estar para fazer compra, o preço vai ter que estar abaixo das duas para fazer venda. Então, às vezes acaba limitando. E pelo que eu já venho atuando, fazendo trades nos últimos dias, a média 9 somente já ajuda bastante, tá? Mas também você pode colocar essa correlação, né? E coloca no mesmo ativo, na mesma tendência, tá? Isso, você tem que entender que se você quer que o robô entre comprado, tem que os dois estar na mesma tendência. Mas voltando aqui, onde que eu vou entrar na estratégia caçador de tendência? Vocês vão vir aqui, ó, estratégia das operações, vão clicar aqui. Já existiam essas últimas 3, tá? Que é a tendência pela média móvel, que é uma estratégia utilizando suporte e resistência com base no zigue-zague, tá? Existe vídeo que fala sobre isso, do meu robô. Reversão a partir das zonas perigosas, então seria próximos do suporte e da resistência, o robô vai procurar entradas se tiver próximo da resistência vai procurar venda, e próximos do suporte vai procurar compra. Distanciamento de média é a última atualização que eu coloquei no robô. Tem um vídeo também
sobre essa estratégia. Também consiste, você tem uma média, né? Você tem uma média X, o preço vai colocar suporte e resistência em cima de uma porcentagem que você define, e ali você vai entrar ou comprado, se tiver lá em cima, ou desculpa, se tiver lá em cima você vai procurar venda, se tiver o preço lá embaixo, próximo do suporte, vai procurar compra. E agora a técnica, a estratégia nova, que é a caçador de tendência no rompimento do candle, tá? Então, essa é a estratégia nova que eu estou lançando, uma estratégia muito rentável, uma estratégia que dá bons ganhos, e eu recomendo a todos. Se ficou dúvida nesse vídeo, volta. Se tem dúvida em algum outro processo, eu vou também deixar aqui na descrição desse vídeo o link do meu grupo do Telegram. Se você não participa do grupo, recomendo entrar no grupo, tá? Então entra no grupo, participe. Lá tem traders que já operam pelo robô, tanto fazendo teste, operando, enfim, já tem gente que já está bem consagrado já com o robô. Eu vou estar sempre lá dando suporte no que precisar, tá? Toda e qualquer atualização do robô, o valor do robô, enfim, tudo que vocês precisarem sobre o robô e sobre os meus indicadores está no meu grupo do Telegram. Se também não participa do meu canal do YouTube, também convido a participar, se inscrever, clica no sininho de se inscrever. Se gostou desse vídeo, se acha a estratégia válida, clica no gostei, que eu acho que para mim mostra que você está incentivando o meu trabalho, e outras pessoas podem também se interessar pelo trabalho que eu faço, tá? Aqui voltando, só para finalizar, estratégia caçador de tendência, onde você vai colocar a configuração do ajuste da estratégia caçador de tendência. Lembra quando eu falei onde que você coloca a linha tracejada? Aqui, ó. Então aqui a opção que eu estou operando é índice. Então no índice eu coloco 20 pontos. Eu quero 20 pontos para cima ou para baixo do suporte da resistência. Se eu quisesse colocar 50, vocês vão ver ali que a tracejada ali vai ficar mais distante, tá vendo? Então ele pegou, mudou. Tá? Então eu geralmente coloco 20 pontos, porque eu não quero que somente bata no ponto do rompimento da máxima ou da mínima, eu quero que ele rompa mesmo. Tá? E aqui é o tamanho máximo do candle anterior, que é o que? Se eu colocar 0, ele vai assumir o tamanho do candle e na máquina. Mas eu, particularmente, se você não coloca stop loss fixo, eu recomendo você colocar um parâmetro aqui para vocês não deixarem zerado. Aqui no índice, geralmente eu assumo 500 pontos, ou seja, no mais tardar eu assumo um loss de pouco mais de 500 pontos, porque eu posso ter um loss um pouco maior de 500 pontos, pelo fato de que meu gatilho já tem 20 pontos a mais do que o tamanho do candle. Tá? Então, aqui eu coloco 500 pontos. No dólar você pode colocar 20 pontos ou 2.000, que isso varia, tá? No dólar, dependendo da corretora, esse tipo de conversão acaba mudando um pouco. Então você tem que analisar, puxar uma linha lá no seu gráfico do MetaTrader, no dólar, e verificar o posicionamento. Se você colocar aqui um valor X e o tracejado branco não aparecer, porque alguma coisa está errada com relação à pontuação. Tá? E do mais, não tem muito segredo, né? Então aqui já tem configuração padrão, ou seja, aqui nesse exemplo que eu estou trabalhando nesse ativo, estou usando entrada de 2 contratos, estou deixando um take profit ilimitado, ou seja, eu deixo rodar até onde for, porém, lógico, eu coloco um break-even, né? Tem um break-even pré-configurado aqui para mim, então eu coloquei, chegou no 80 pontos, eu quero, como eu estou entrando com 2 contratos, eu quero que ele já realize um e me ponha meu stop 10 pontos acima da minha entrada, entendeu? Ou seja, daqui, se ele fizer 80 pontos daqui, eu já não perco mais. E daqui para frente vai indo, 120, segura 120 pontos para cima, se for comprado, né? Ou a favor, vamos pôr assim, 120 pontos a favor, ele me posiciona 85 pontos à frente da minha entrada, e assim sucessivamente, tá? E no mais, não muda muita coisa. Se você quiser usar parciais, tá? Nesse caso aqui do meu set, eu estou usando a opção preço médio,
que é o preço médio, mais uma vez, para vocês entenderem? O preço médio nada mais é o que? Ele vai pegar minha entrada e meu stop. Vamos supor que da minha entrada, meu stop, eu tenho 500 pontos. Ele vai pegar o que? Vai pegar a entrada menos o meu stop, vai dividir, ou seja, vai dar 250 pontos. Então ele vai pegar na metade do caminho, vai me colocar uma ordem dobrada com base na minha entrada. Se eu deixar zero aqui, tá? E senão ele coloca dobrado. Então vamos supor, eu entrei com 2 contratos, com 250 pontos para baixo contra o meu trade, ele vai entrar com mais uma ordem de 4 contratos. Se ele pegar essa ordem, eu vou estar operando com 6 contratos, tá? E vai me trazer meu médio um pouco mais para baixo. Isso, por que eu falo médio? Porque às vezes, vamos supor, 250 pontos, caiu 250 pontos, você entende que se você não põe um médio, você vai ter que voltar todos os 250 pontos e mais para cima para você começar a ganhar dinheiro. Então, o médio faz com que você traga essa diferença um pouco mais para baixo. Geralmente vai cair de 250, você vai ter que subir metade disso, geralmente. Entendeu? Vai andar só mais 100, 100 e alguns pontos, 100 e alguma coisa em pontos para você já estar ganhando e poder sair da operação se você quer. Tá? Então, isso facilita bastante. Tá? No resto, segue o mesmo padrão. Se você quer colocar o IRSI, que nem eu tenho aqui, então tá aqui, ó. Eu ponho mostrar e ponho filtrar entradas. Então aqui no meu caso aqui eu estou filtrando ele para 75 e 25, que é aqui, ó, 75 e 25, né? 75 e 25. E no período de 5 períodos. Tá? Então, se você quer usar o IRSI, tá? Como filtro de entrada. No começo eu não estava usando muito, mas às vezes é bom usar, pelo menos para você se garantir um pouco melhor, somente nesses trades que vem aqui no fundo, aqui, ó, tá vendo? Vem aqui, ó, imagina agora, um exemplo bem típico aqui, ó. Qual é a máxima? Ó, eu tenho a máxima aqui e a mínima aqui, ou seja, a partir desse ponto aqui o robô vai pensar em vender e a partir desse ponto ele vai pensar em comprar. Agora imagina, aqui ó, meu RSI já está aqui no fundo, então já mostra que o preço pode cansar e voltar contra. Então não vou entrar comprado aqui, vendido aqui, por mais que o preço possa descer, não vou. Então eu peguei, saio fora da operação, beleza, não entro na operação para me precaver. No próximo trade, no próximo candle, ele vai fazer a operação. Aí sim, com um candle menor fica muito mais fácil, né? Aqui, no caso aqui, eu tenho um candle de quantos pontos? Deixa eu ver. Como eu coloquei um candle de 500 pontos, máximo, deixa eu ver se... provavelmente ia passar. Aqui já ele nem iria entrar, que está a 571 pontos de distância, então já não daria. Beleza, pessoal. Eu acho que é isso que eu queria mostrar para vocês sobre essa estratégia. Mais uma vez aí, fica o convite para participar do meu grupo. Espero que tenha entendido aí. Quem não entendeu, volte um pouco o vídeo para tentar gravar mais algumas outras informações. E se surgir dúvidas mais pontuais, entre no meu grupo do Telegram, participe do canal. E, mais uma vez, obrigado pela atenção de todos. E bons trades para todos nós. Obrigado. Abraço, gente. Tchau, tchau.